A partir de agora, programa Conhecendo o Espiritismo. Apresentação: Evelyn Freire. Olá, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova. Sou Evelyn Freire e estamos juntos com o programa Conhecendo o Espiritismo, um programa semanal de perguntas e respostas espíritas, feito com a sua participação. O programa vai ao ar toda terça-feira, às 13h30, na Rádio Boa Nova, mas está disponível também no canal do Conhecendo o Espiritismo, no YouTube e no Spotify. Em nosso programa, você pode enviar a sua dúvida para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. E hoje vamos conversar sobre a vida dos espíritos na erraticidade. E a nossa primeira pergunta é: o que são os espíritos errantes? A palavra errante, pelo dicionário de língua portuguesa, significa aquele que anda sem destino, que vive a vaguear, não possuindo residência fixa. É alguém que não permanece no lugar de modo definitivo, por não ter conquistado as habilidades, o conhecimento ou os recursos necessários para isso. No âmbito da doutrina espírita, errante é uma designação utilizada por Allan Kardec para indicar aqueles espíritos que estão no plano espiritual, aguardando uma nova encarnação. Quanto ao seu estado, os espíritos podem ser de 3 tipos: encarnados, quando ligados a um corpo físico; errantes, desligados de um corpo físico e esperando uma nova oportunidade para reencarnar e evoluir; e puros, quando já alcançaram a perfeição e não precisam mais submeterem-se ao processo reencarnatório. Quando se ouve o termo erraticidade, portanto, trata-se do tempo que o espírito passa na espiritualidade entre uma reencarnação e outra. Esse tempo é variável de espírito para espírito, podendo ser de algumas horas até de milhares de séculos, mas jamais é eterno. Cedo ou tarde, precisará o espírito retornar à matéria para dar continuidade ao processo de depuração espiritual. Obviamente que essa condição de espírito errante será mais ou menos feliz, segundo as atitudes morais desenvolvidas pelo indivíduo. Os espíritos, ao desencarnarem, não deixam todos completamente as suas paixões e tendências. Em O Livro dos Espíritos, consta que os espíritos elevados deixam as más paixões e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, esses as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Exatamente por isso, não se pode afirmar ser a erraticidade um indicativo de inferioridade moral do espírito, pois os espíritos errantes são de variados graus evolutivos, desde muito imperfeitos a bem superiores. O tempo na erraticidade também é aproveitado para a evolução do espírito, não ocorrendo depuração espiritual apenas na matéria. Muitos estudam, fazem cursos, ouvem palestras de espíritos mais evoluídos intelectualmente e moralmente, trabalham no bem, entre muitas outras atividades construtivas. Nada se perde na contabilidade divina, e desde que a criatura saiba utilizar adequadamente seu tempo na erraticidade, poderá muito evoluir e tirar grande proveito. Sofrendo menor influência da matéria, vê as coisas de outro modo, com mais clareza, e busca os mecanismos disponíveis para se melhorar. Em mundos mais superiores, o período na erraticidade é bem pequeno. Praticamente os espíritos reencarnam imediatamente, pois sendo o corpo físico menos material,
goza o espírito praticamente da plenitude das faculdades espirituais, no estado normal dos espíritos sonâmbulos. Pela diversidade dos graus evolutivos existentes, o período e o aprendizado obtidos na erraticidade é bem variável entre os espíritos. Além disso, mesmo podendo muito evoluir na erraticidade, é na existência corporal que o espírito põe em prática os ensinamentos recebidos, razão pela qual não se pode progredir apenas no plano espiritual. A utilização do termo errante para espíritos puros não é correta, pois os habitantes do reino angélico não estão mais sujeitos à reencarnação. O mundo espiritual já é seu habitat natural. Situação diversa, por outro lado, é a dos habitantes da Terra, espíritos ainda imperfeitos e necessitados de várias reencarnações para atingirem a condição de pureza. Desta feita, ao retornarmos à espiritualidade, seremos errantes. Os errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Estão por toda parte, no espaço e ao nosso lado, vendo-nos e acotovelando-nos. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Todavia, não podem os espíritos errantes irem a todos os lugares que desejarem, sendo possível transitarem livremente em regiões com condição evolutiva similar ou inferior, para mundos mais depurados, só mesmo com a permissão da espiritualidade superior. A nossa próxima pergunta é a seguinte: como vivem os espíritos? E a vida dos espíritos no plano espiritual, a depender do seu nível evolutivo, será de trabalho, estudo, aprendizado, felicidade e bem-estar, ou de tristeza, sofrimento, angústia e desespero. Os espíritos errantes, quando questionados por Kardec se eram felizes ou infelizes, responderam que mais ou menos, conforme seus méritos. Uns sofrem por efeito das paixões, cuja essência conservaram, e outros são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Em função do bem ou do mal praticado pelo espírito, o meio em que ele se encontrará e viverá na erraticidade será diferente, assim como o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, o estado de prisão ou de liberdade que sinta, sentindo-se viver na luz ou nas trevas. Há, portanto, diferentes estados da alma na erraticidade. Por oportuno, cabe mencionar as lições de Cair Bar Schutel na obra A Vida no Outro Mundo, quando diz que o outro mundo deve ser algo de real, de positivo, pois não se poderia compreender a vida sem os acessórios necessários para a sua manifestação e também não poderíamos admitir que houvesse um hiato na transição desta para outra vida, uma transição tão grande que o homem chegasse a perder a noção de si mesmo ou enlouquecesse com a mudança de estado absolutamente incompatível com a sua evolução, com o seu grau de progresso moral e científico. Assim, meus queridos amigos, vemos que os espíritos não apresentam a mesma evolução e a vida na espiritualidade varia quase ao infinito. No caso dos espíritos errantes, em qualquer condição em que estejam, de maior ou de menor felicidade, serão preparados para uma nova encarnação, pois que ainda erram. Por mais conhecimentos que possuam, não se desvencilharam completamente de suas paixões e tendências inferiores. Os espíritos organizam-se e vivem segundo os níveis de evolução. Os imperfeitos e voltados para o mal prosseguem no plano espiritual desejando a satisfação de seus interesses egoístas. Para isso,
Organizam-se em colônias destinadas ao mal e ao ódio, estimulando o desenvolvimento das misérias humanas. Esses não estão desamparados da misericórdia divina, são observados e assistidos continuamente por entidades luminosas. Já os espíritos detentores de certo grau de intelectualidade e de moralidade estudam, trabalham, repousam e divertem-se. O espírito André Luiz, em seus diversos livros sobre a vida no plano espiritual, traz informações bem interessantes de como é o dia a dia na espiritualidade, as rotinas e os afazeres cotidianos. Descreve as atividades realizadas em escolas, hospitais, ministérios e em vários outros setores. Apresenta-nos uma vida social intensa, proporcionando à humanidade maravilhosos ensinamentos que nos fazem refletir sobre a constante relação entre a vida material e a vida espiritual. Os personagens, assim como nós, erram e se arrependem, procuram mudar de postura, crescem e progridem, tornando-se benfeitores, educadores, exemplos a serem seguidos pelo homem. Allan Kardec, em O Céu e o Inferno, especialmente na segunda parte da obra, também apresenta inúmeros relatos surpreendentes de desencarnados. No quarto livro da Codificação, Kardec separa os espíritos infelizes, condições medianas, sofredores, suicidas, criminosos arrependidos e endurecidos, tendo o indivíduo a oportunidade de conhecer, por intermédio das palavras dos próprios espíritos, como vivem na erraticidade, segundo tenham melhor ou pior se conduzido na Terra. Assevera Kardec que o mundo espiritual tem esplendores, harmonias e sensações em toda parte, que só os espíritos mais depurados podem captar e que os espíritos inferiores, ainda presos à influência da matéria, não alcançam. Eles são, dessa forma, os próprios artesãos de sua situação, feliz ou infeliz. Quanto mais evoluído for o espírito, menos necessidade de repouso tem para reparar suas energias, diferente dos espíritos inferiores, que dormem como um homem encarnado. A vida espiritual em mundos superiores é um grande e maravilhoso prêmio aos espíritos seguidores do Evangelho, usufruindo de corpos mais fluídicos e não sujeitos às doenças e às necessidades corporais ainda vivenciadas na Terra. Lá todos conhecem Deus, são bons, sem egoísmo, vivem em um clima de constante harmonia, igualdade e fraternidade. São paraísos quando comparados à vida na Terra e nas esferas espirituais mais próximas ao planeta. Em função do adiantamento de cada espírito, serão também definidas as suas atribuições. Aquele que mais capacidade e entendimento apresenta, mais responsabilidade e confiança inspira, recebendo missões de maior importância. Não há privilégio sem mérito, tudo é ponderado com perfeita justiça. Há, assim, ocupação para todas as capacidades, aptidões e vontades, nada ficando na ociosidade, de modo a poderem todos concorrerem para a obra geral de Deus. Em todas as atividades, desde o mais baixo até o mais alto grau da escala, todos se instruem, se ajudam mutuamente, dão e recebem apoio e se estendem as mãos, para esperar o grau supremo da glória. E por fim, trazemos a nossa última pergunta de hoje. Espírito sente dor, frio e calor? Para a compreensão das sensações e dos sofrimentos que os espíritos podem sentir após a morte, como no caso da dor, precisamos estudar e compreender sobre o perispírito. Em O Livro dos Espíritos, questão 256, após questionar se os espíritos experimentam as nossas necessidades e os nossos sofrimentos físicos, a resposta foi no sentido de que eles os conhecem, visto que os suportaram,
mas não os sentem materialmente como nós, pois são espíritos. Os espíritos não experimentam o sofrimento como os homens, havendo diferenças no estado de sentir, pois lhe falta o corpo material. Todas as sensações e sofrimentos experimentados pelos espíritos desencarnados têm sua causa na mente, sendo ela a sede de todas as sensações boas ou negativas que digam sentir os espíritos. É uma reminiscência do que padeceram durante a vida, sendo muitas vezes tão aflitiva quanto a própria realidade. Na questão 257 de O Livro dos Espíritos, que traz o ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos, Kardec faz uma abordagem bem elucidativa da questão, auxiliando-nos na compreensão do tema. Explica ser o corpo um instrumento da dor. Se não é a causa primária desta, é pelo menos a causa imediata. A alma tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. De fato, nem o frio, nem o calor são capazes de desorganizar os tecidos da alma, que não é suscetível de congelar-se, nem de queimar-se. Toda a gente sabe que aqueles a quem se amputou um membro costumam sentir dor no membro que lhes falta. Certo que aí não está a sede ou sequer o ponto de partida da dor. O que há apenas é que o cérebro guardou deste a impressão. Lícito, portanto, será admitir-se que coisa análoga ocorra nos sofrimentos do espírito após a morte. No corpo físico, as sensações são localizadas, conforme os órgãos que lhes servem de canais. Entretanto, destruído o corpo material, as sensações, por conta do perispírito e da sua propriedade de sensibilidade global, ficam generalizadas, não se podendo confundir as sensações do perispírito, agora independente, com as do corpo. Liberto do corpo, o espírito pode sofrer, mas este sofrimento não é mais o do corpo, embora não seja estritamente moral, como remorso, pois se queixa de frio, dor, calor e etc. A dor não é física, é um vago sentimento íntimo, do qual o próprio espírito não se dá conta, precisamente porque a dor não está localizada e não é produzida por agentes externos. A rigor, no momento da morte, dá-se a ruptura do perispírito e do corpo. Entretanto, o processo de desligamento ou de desprendimento do perispírito com o corpo ocorre com maior ou menor facilidade e rapidez, segundo o grau de elevação moral do indivíduo. Nos primeiros momentos após a morte, o espírito não compreende exatamente a sua situação. Esse estado perdura pelo tempo em que existir um liame entre o perispírito e o corpo. Enquanto a separação do corpo e do perispírito não é completa e definitiva, disso resulta uma espécie de repercussão moral que transmite ao espírito a sensação daquilo que acontece com o corpo físico. Kardec relata em O Céu e o Inferno que certa vez o espírito de um suicida afirmava estar vivo e, no entanto, sentia os vermes que o roíam. Naturalmente, os vermes não roíam o seu perispírito, mas seu corpo em decomposição. Não havendo-se completado a separação do perispírito e do corpo, o primeiro, como agente transmissor, transmitia ao espírito as sensações do que se passava no corpo, produzindo uma espécie de repercussão emocional. A visão do que acontecia no corpo, ao qual o espírito continuava ligado, produzia a ilusão, entendida como real. No artigo Resposta a uma Pergunta Mental, contido na Revista Espírita de outubro de 1862, o espírito comunicante, ao descrever a sua condição no mundo espiritual, disse que sofria.
era uma dor geral em todos os membros. Disse que os espíritos têm um outro corpo, espiritual, que não morre. Isso os faz sofrer tanto quanto se tivessem o corpo corporal. Em resumo, quanto mais depurado o espírito, mais eterizada se torna a essência do perispírito, e com isso, menos sensação de dor ele terá, porque o espírito, no caso o perispírito deste espírito, estando mais rarefeito, não permite que a dor lhe seja transmitida. Os espíritos menos evoluídos, por conta da sua condensação mais grosseira do perispírito, transmitem mais facilmente as sensações de dor. Assim, percebemos o quão importante é a vivência do Evangelho em nossas vidas, pois a prática da lei de amor e de caridade auxilia-nos na conquista das virtudes, depurando o nosso perispírito e nos aproximando de Deus. Se nós quisermos sermos mais felizes no plano espiritual, se nós não quisermos sentir as repercussões negativas do nosso corpo físico no nosso corpo perispiritual, precisamos nos evangelizar o quanto antes. Quanto mais próximos, quanto mais nós vivenciarmos Deus e as suas leis, mais felizes nós seremos, mais evoluídos seremos, mais fluídico, depurado, eterizado será o meu corpo perispiritual e, consequentemente, menos dor, frio, menos sensações afeitas ao corpo material o perispírito vai sentir. E com isso, meus queridos amigos, nós vamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Semana que vem estaremos novamente juntos com o tema Alimentação, Locomoção e Comunicação dos Espíritos. Caso tenha dúvidas, envie-as para o WhatsApp da Rádio Boa Nova, DDD 11 99643 3827, dizendo que a pergunta é para o programa Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima semana, se Deus quiser. Você acompanhou Conhecendo o Espiritismo com Evelyn Freire.